A palavra do Senhor é em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23. Lucas 23, faremos a leitura do verso 32 até o verso de número 43. Diz assim a palavra do Senhor. E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, Pai amado, somos gratos a Ti por este momento de estarmos na Tua casa, ó Pai, em um culto, celebrando aqui, Senhor, a Tua vitória, o Teu triunfo na cruz, Senhor. Pai, pedimos a Ti neste momento, Senhor, que nos dê a iluminação do Teu Santo Espírito para entendermos a Tua palavra, Senhor, e que possamos ser alimentados por Ti. Assim oramos no santo nome de Jesus. Amém. Meu irmão, você já assistiu a um filme onde o personagem principal ali, o herói, né, ele morre, mas você consegue enumerar inúmeras possibilidades para que ele se salve. Você calcula, você pensa: pô, se ele tivesse feito isso, ele teria se salvado. Se ele tivesse falado isso, feito aquilo, ou saído por esse lado, ou tomado essa atitude, ele teria se salvado. Você já assistiu esse tipo de filme? Você já ficou pensando isso na sua cabeça? Sim ou não? Pensou já alguma vez? Lembra lá, vários filmes, temos o Homem de Ferro, né, o último aí dos filmes da Marvel. Mas tem um filme no ano de 1930, talvez você não assistiu, ele se passa no ano de 1930, ele não foi feito em 1930, né? Mas é um filme chamado A Espera de um Milagre. Você já viu esse filme? É um filme antigo e vale a pena você assistir esse filme. A Espera de um Milagre se passa no corredor da morte, lá pelos anos de 1930. O guarda Paul, interpretado nada mais nada menos do que por Tom Hanks, ele recebe um prisioneiro incomum na sua prisão, chamado John Coffey. Coffey foi acusado injustamente, foi acusado de maneira injusta por cometer um crime brutal, o qual ele não havia cometido. Então ele vai ali para o corredor da morte. Coffey, ele era um homem dócil, e o filme mostra ele com poderes sobrenaturais. Ele tinha o poder de cura. Ele curava as pessoas. E ali o filme vai desenrolando e em determinado momento Coffey ele cura o guarda Paul de uma de suas enfermidades e ele fica muito grato. Então eles começam a preparar uma jornada ali para tirar Coffey da prisão, para levar até a casa de um dos guardas para que ele curasse a esposa de um dos guardas que estava sofrendo de um câncer terminal, estava para morrer.
e eles levam ele lá, e ele cura aquela mulher, e eles retornam para a prisão. Os guardas passam então a amar Coffey, e gostam muito de conviver com ele, de conversar com ele. Mas chega o dia da sua execução. Coffey é levado então à cadeira elétrica, e ali os familiares estão presentes e começam a gritar por justiça, e clamar por justiça, e até mesmo escarnecer, zombar de Coffey, que estava para morrer. Então ele morre, e um homem inocente ali é morto. Coffey poderia se salvar? Muito provavelmente sim. Os guardas poderiam ter salvado Coffey, já que eles fizeram aquele grande empreendimento para tirá-lo da prisão e levar até o local para curar a esposa de um dos guardas? Sim, muito provavelmente eles poderiam ter salvado. Por que eles não o salvaram? E nós ficamos com essas perguntas. Sabe por quê? Porque o nosso coração, ele não aceita de maneira nenhuma um herói que não se salva. O coração do homem não está pronto para isso. No texto que nós lemos aqui, Lucas 23, a mesma pergunta pode ecoar para muitos, porém aqui há uma diferença infinita. Coffey era um homem injustiçado. Cristo não é apenas um homem injustiçado, ele é o Rei dos Reis, o Cristo esperado, e ele está ali naquela cruz exatamente porque ele queria estar ali. Por isso nós queremos falar nessa noite sobre como você deve confiar em um Salvador que não se salvou. Você precisa confiar em um Salvador que não se salva. O texto nos mostra aqui Jesus a caminho da cruz, e perceba que Lucas faz questão de mencionar dois malfeitores caminhando juntos, na mesma direção, indo com Jesus até a cruz. Dois pecadores e um inocente, indo para o mesmo destino, a crucificação. Eles chegam no local chamado Calvário, e ali são crucificados. Olhe o verso 34, Lucas escreve: contudo, mesmo assim, mesmo eles fazendo o mal, zombando, crucificando, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus está ali demonstrando o seu grande amor, mesmo diante da zombaria, mesmo diante de todo aquele escárnio, de toda aquela injustiça. E agora, a partir do verso 35, nós vamos ver aqui uma sequência de repetições, que vão nos ensinar, que vão nos mostrar algumas lições sobre como nós devemos rejeitar a ideia de confiar em um Salvador que se salva. A primeira das lições que esse texto nos mostra é que nós devemos rejeitar um falso conceito de salvação. Perceba nesse texto como a expressão salve-se a si mesmo aparece repetidas vezes. Isso nos mostra que todos ali estavam zombando, mas no fundo revela o que realmente estava no coração daquelas pessoas que estavam ali. Perceba, o povo, ele queria um Cristo que provasse o seu poder, provasse a sua força, que era o Cristo, o Messias escolhido, escapando da dor e da morte, fugindo da dor e da morte. Essa era a ideia do povo. Perceba que o povo, os judeus, eles estavam debaixo de um jugo muito pesado de Roma, eles eram oprimidos pelo Império Romano. Então eles esperavam um Cristo que viesse para libertá-los, um ungido que fosse um rei, libertador, alguém poderoso que destruísse Roma, não que fosse destruído por Roma. E essa é a nossa ideia de salvação, muitas vezes errada. Esperamos ser salvos deste mundo, esperamos triunfar, esperamos vencer, esperamos conquistar, como dizem por aí, comer o melhor dessa terra, de maneira equivocada. Sabe aquela ideia de onde eu colocar a planta do meu pé, ali será meu, e a gente pega essas frases, esses textos, e usamos eles de maneira distorcida. Uma ideia de que um cristão não pode sofrer. Se você está sofrendo, se você está passando por algum problema, tem algo errado.
Então o povo queria um Cristo que provasse o seu poder escapando da dor, fugindo da morte, fugindo da cruz. Perceba que os líderes e as autoridades que estavam ali presentes diziam assim: salvou os outros, então salve-se a si mesmo. Os líderes que estavam ali, as autoridades, não disseram assim: salvou os outros, nos salve também. Não. Isso revela o problema do coração de uma liderança que não entende aqui o que é ser um líder aos moldes de Cristo. Era o que aqueles líderes estavam dizendo, era o que aqueles fariseus, escribas que estavam ali, e líderes estavam dizendo. Isso revela o coração que não entende o que é ser um líder aos moldes de Cristo. Um coração pecaminoso que não quer um Salvador, mas quer alguém que valide a sua forma de liderar. Eles estavam dizendo: prove que você é um líder digno de ser seguido. Desça da cruz, salvou os outros, então salve-se a si mesmo. Um coração que não se submete a Cristo, que coloca Cristo à prova. Isso revela um coração orgulhoso que não aceita de maneira nenhuma ser governado por Cristo, porque um Salvador que não se salva confronta o orgulho daqueles homens, expõe o seu pecado. Isso destrói totalmente qualquer ideia de mérito. Então eles não queriam um líder dessa forma. O pensamento aqui é: eu não quero que minha liderança seja associada a um líder que fracassou. Desce da cruz, salvou os outros, salve-se a si mesmo. Perceba que os soldados também zombavam e criticavam, dizendo: você não é o rei dos judeus? Salva-te a ti mesmo. E aqui os soldados nos remetem a uma ideia daquilo que o mundo constantemente diz, aquilo que o mundo constantemente fala: você não é crente? Você não é cristão? Você não vai à igreja? Então por que você está sofrendo desse jeito? Por que você está passando por esses problemas? Por que você está passando por essas dificuldades? O mundo tem uma ideia de que um Salvador forte é aquele que é incapaz de sofrer, é aquele que não sofre, que sempre vence no final. Essa é a lógica do mundo. Você está bem quando você vence, você está bem quando você triunfa, e as pessoas querem ver você vencendo, querem ver as expressões de vitória na sua vida. E a cruz de maneira nenhuma revelava isso, muito pelo contrário. Morrer em uma cruz não é a expressão de alguém que estava vencendo, de alguém que era um vencedor. Perceba que ser cristão não livra você da dor, não livra você de sofrer, não te livra de passar por problemas, não livra você de passar por horas angustiantes. Mas ser cristão é a certeza de que mesmo nesses momentos difíceis, mesmo nesses momentos de dor, mesmo nesses momentos de aparente derrota, há uma certeza, há uma esperança não firmada no momento que você está passando, mas firmada em Cristo Jesus, na vitória de Cristo. Perceba que um dos malfeitores na cruz dizia também: tu não é o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Então perceba, nós devemos rejeitar esse falso conceito de salvação. E aqui, quando esse malfeitor diz isso, revela a lógica do coração de quem quer se salvar a todo custo, mesmo que esteja devendo. Ele diz: tu não é o Cristo? Não é o ungido de Deus? Desce daí, salva-te a ti e a nós também, mesmo com nossas dívidas, mesmo com nossos erros, mesmo com nossos pecados. Parece muito uma ideia, sabe, daquele jeitinho brasileiro, daquele jeito de fazer as coisas, sabe, de escapar da punição, de escapar da sentença, de escapar
daquilo que você está devendo, de não querer cumprir, de não querer pagar por aquilo que você fez. Eu preciso ser salvo, eu preciso escapar. É uma ideia de que nós podemos fugir dos nossos erros sem nenhuma consequência. O malfeitor estava ao lado de Jesus. Ele não estava interessado em reconhecer que Jesus era o Cristo, mas apenas interessado na sua própria salvação. Se tu és o Cristo, para mim tanto faz, pouco me importa se tu és Deus, se tu és o Rei, se tu és ungido. Desce daí, te salva e salva a mim mesmo. Um coração egoísta. Agora perceba todas essas ideias, todos esses pensamentos sobre salvação, sobre ser salvo, que nós vemos aqui nesse momento da crucificação. E nós muitas vezes fazemos exatamente as mesmas coisas, porque parece que nós queremos um Cristo que resolva a nossa vida. Nós queremos um Cristo que resolva os nossos problemas, mas parece que não queremos um Rei que governe a nossa vida, que nos diga como devemos viver. Queremos que Cristo resolva nossas crises, resolva nossas finanças, arrume um casamento para mim, me livre da consequência de ter tirado uma nota ruim na prova de matemática. Queremos que Cristo me livre de várias coisas. Mas parece que não queremos que Ele realmente nos governe. Parece que buscamos subterfúgios para que Cristo seja validado como alguém que vai me livrar das minhas crises, dos meus problemas, de uma situação imediata, mas esquecemos que Ele é o Senhor, o Rei, o governador. Nós não queremos alguém que nos diga como viver, como nos portar. Nós queremos alguém que solucione as nossas crises. Queremos solução rápida. Uma solução pronta que atenda às demandas do nosso coração pecaminoso. Porque, na verdade, não queremos um Cristo que salve a si mesmo. Queremos um Cristo que nos tire da cruz. Queremos salvação, mas do nosso jeito, mas aos nossos moldes. Nós não queremos, muitas vezes, um Salvador que nos chame ao arrependimento, à mudança de vida, à mudança de caráter. Na cruz aqui, não faltou poder para Cristo se salvar. Ele poderia se salvar, mas ele sabia que salvar a si mesmo significaria abandonar o plano, o projeto da redenção. Abandonar o plano da salvação. Então perceba que aqui em contraste a esse momento em que muitos estavam dizendo: salva-te a ti mesmo, me salva. Nós vemos um contraste no meio de toda essa zombaria. Surge aqui um homem culpado, condenado, mas lúcido, que reconhece quem estava ao seu lado. E esse texto nos traz uma segunda lição sobre como nós devemos reconhecer o verdadeiro Rei. Veja aqui no texto as acusações para que Jesus salve-se, se salve, salve a ti mesmo. Elas estão sempre acompanhadas de: se de fato és o Cristo, se tu és o Rei dos judeus, se tu és o Cristo de Deus. Inclusive, acima de sua cabeça estava uma placa escrita: este é o Rei dos judeus. Agora, quando olhamos para os versos 40 e 41, nós vemos aqui um dos malfeitores, um daqueles criminosos, reconhecendo quem ele era e ao lado de quem ele estava. Então, ele reconhece a divindade de Cristo e ele reconhece o próprio pecado, reconhecendo Cristo como verdadeiro Rei. Veja que ele responde aqui ao primeiro que estava zombando de Jesus. Ele responde dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Quando nós olhamos para o texto de Mateus, no capítulo 27, verso 44, nós vemos o seguinte: e os mesmos impropérios lhe diziam: também
os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Mateus, diferente de Lucas, está mostrando um outro ponto de vista da crucificação. Aqui você percebe que os dois criminosos estavam zombando de Jesus. E inicialmente era isso que eles estavam fazendo. Mas Lucas passa a narrar a partir do momento que um daqueles criminosos, que um daqueles malfeitores, ele já não estava mais zombando Jesus, ele já não estava mais criticando Jesus, porque em algum momento alguma coisa mudou. Porque aquele homem falou: não temes a Deus, estando sob a igual sentença. Ele reconheceu a divindade de Jesus ali na cruz. E em algum momento, aquele homem foi mudado, foi transformado. Em algum momento, aquele homem reconheceu, ele se arrependeu. E o primeiro passo aqui é reconhecermos quem Deus é. Quando reconhecemos quem Deus é, então nós temos uma visão correta de quem nós somos. De quem nós somos, que somos pecadores. Lembra de Pedro, quando estava diante de Jesus, daquela pesca maravilhosa, ele se ajoelha ali na praia e fala: afasta-te de mim, porque sou pecador. Quando ele reconheceu que Jesus era Deus. Ou de Isaías, quando tem aquela visão do trono branco, ele reconhece a majestade, a santidade de Deus. E ele reconhece o seu próprio pecado, dizendo: ai de mim, que vou perecendo. Então perceba que o primeiro passo é nós conhecermos quem Deus é, entendermos a divindade de Jesus. Precisamos entender que temos que ter claro em nossa mente quem nós somos e quem Deus é. Quando nós nos arrependemos, nós passamos a ter uma visão mais clara que Jesus é o Rei dos Reis. E foi isso que este homem viu. E ele reconhece então a majestade de Cristo. Ele diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. No meio de tantas zombarias, de tantas palavras direcionadas a Jesus, relacionadas a ele ser o rei, zombando de Cristo, nós temos aqui um homem que reconheceu a majestade de Jesus, que entendeu a majestade de Jesus, que ele era o verdadeiro Cristo, o verdadeiro ungido de Deus, e que um dia voltaria em glória e em poder. Ele diz: lembre-se de mim quando vieres no teu reino. Perceba que muitas vezes nosso coração cria ideias sobre um Salvador, sobre o que é ser um verdadeiro rei, que estão distantes da realidade da palavra de Deus. Jesus ali está ensanguentado, humilhado, morrendo, crucificado, e ainda assim a imagem que este homem tem dele é de um rei que voltará em glória. A fé verdadeira, ela enxerga o que os nossos olhos naturais muitas vezes rejeita e não quer ver. Os soldados, as autoridades, o outro malfeitor, e até hoje muitos veem apenas um homem derrotado na cruz. Mas aquele que se arrepende e reconhece seus pecados, ele vê um rei entronizado, vitorioso por meio da cruz. Nosso coração, ele sempre quer um rei, um Cristo, condicionado a nós. Se tu és o Cristo, se tu és o rei. Aqueles homens viveram com Cristo, ouviram Cristo pregar, mas eles não tinham o Evangelho de Lucas para ler, não sabiam do desfecho de toda a história, como nós temos. Porém, isso não torna eles indesculpáveis, não, mas nos torna mais culpados ainda, porque nós queremos um rei aos nossos moldes. Nosso problema não é falta de informação sobre Jesus, sobre a divindade, sobre o Messias. Nós temos muita informação. O nosso problema é o que fazemos com essa informação
é a falta de temor com que lidamos com o Cristo, o Rei dos Reis. Nós tratamos o pecado com naturalidade, como algo comum. Nós sabemos quem Jesus é, mas vivemos como se não soubéssemos quem Ele é. E nós tratamos nossos pecados com essa naturalidade. Algo comum. É só um deslize. Algo que eu fiz aqui, mas não é tão grave assim. Não é tão pecaminoso assim. Tem gente fazendo muito pior. Eu fiz isso, mas também, o que eu poderia fazer, né? Estava ali no momento, aconteceu. Eu fiz e não é tão problemático isso. Sabe, a gente vê com naturalidade. E nós esquecemos que cada um desses pecados que nutrimos e consideramos pequenos, cada um desses pecados levou Cristo à cruz. Tudo aquilo que fazemos levou Cristo à cruz. Cristo foi à cruz, sim, para cumprir o plano de Deus, o plano do Pai. Mas a sua vida, os seus pecados levaram também Cristo à cruz. A cruz revela o amor de Deus, mas revela também a nossa depravação, a nossa maldade, o nosso coração duro muitas vezes. Nós justificamos nossas atitudes, sabe? Nós preferimos zombar e justificar, porque isso protege o nosso ego. Enquanto eu zombo e me justifico, eu não preciso me arrepender. Veja, muitos rejeitam Cristo como Rei de suas vidas, não porque não entendem que Ele é o Cristo, que Ele é o Rei, mas porque não se arrependem, e por isso seguem dia após dia, rejeitando, zombando com as atitudes. E enquanto você não reconhece quem Jesus é, você sempre diminuirá o seu pecado. Mas quando você conhece quem realmente Ele é, você se arrepende. Por fim, aqui no verso 43, Jesus responde aqui ao malfeitor: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Entenda que na cruz, uma voz dizia assim: salva-te a ti mesmo. Será que você é o rei esperado? Enquanto isso, uma outra voz dizia: tu és o rei, tu és Deus. Eu sei que você vai morrer hoje sim, aqui, mas eu sei também que não é o fim, portanto, salva-me. Enquanto uns exigiam provas, enquanto uns queriam ver provas, um homem aqui pedia graça de Deus. Perceba que Jesus, Ele está pregado na cruz, Ele está sangrando, Ele está morrendo, e ainda assim Ele fala como um rei, como um verdadeiro Salvador. Ele diz: hoje estarás comigo. Ele não diz talvez você estará comigo, quem sabe você estará comigo, mas ele diz hoje. Essa é a palavra de um rei, de alguém que tem autoridade mesmo diante da morte. Não é de alguém que está sendo derrotado, mas que ali está sendo exaltado na cruz. E meu irmão, hoje você não está ao lado de cruz, ao lado de Cristo naquela cruz, mas você está diante do mesmo Cristo, diante do mesmo Rei, do mesmo Senhor. Como você vive diante disso? Como você vive sabendo que está diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que foi, mas que voltará em glória e poder para julgar? Como você vive diante disso?
como isso pesa nas suas atitudes, como isso pesa na maneira que você vive, como isso pesa na maneira como você trata as pessoas, como você responde às pessoas, como você lida com seus pais, com a sua mãe, como você lida com os amigos, como você lida com os outros, como você lida com as questões do dia a dia, como isso pesa para você, sabendo que Ele é o Rei, que Ele é o Salvador, e que ali não foi o fim, mas o começo. Como você entende que Jesus não se salvou para que você tenha uma vida alegre, feliz, plena, sorridente, tudo bem? Como você entende que Jesus não decidiu se salvar naquela cruz para que você colocasse em dia os teus planos, para que você vivesse nesse mundo para você mesmo? Como você entende isso? Como você lida com isso? De que a morte de Jesus na cruz foi para te dar vida, para te salvar, não para você viver alheio a tudo isso. Veja, o rei que foi zombado naquela cruz, ele voltará em glória. E a pergunta que fica é: em qual lado da cruz você estará? Em qual lado? Você faz parte daqueles que zombam? Ou você é aquele que reconhece Cristo como Rei, Cristo como Salvador? Como você lida com essas coisas? Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai querido, Pai santo, obrigado, Senhor, porque temos um Salvador, que não decidiu salvar a si mesmo, mas morreu na cruz, para que nós pudéssemos ser salvos. Muito obrigado, Pai, pelo teu grande amor, Senhor. Enquanto muitos, Senhor, querem um Salvador a seus moldes, nós queremos a Ti, ó Pai, o Cristo que nos salva, o Cristo que nos limpa, que nos purifica, que nos regenera, que nos justifica para uma vida plena em Ti, unidos a Ti, na Tua morte, na Tua ressurreição, ó Pai, para que em Ti, Senhor, possamos desfrutar as boas coisas deste mundo, firmados em Ti, Senhor, servir a Ti, cumprir a Tua vontade, fazer o Teu querer, não a nossa, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Rei que governa e nada foge da Tua mão. Tu estás no controle e Tu voltarás, Senhor, e nós ansiamos por este dia. Assim nós oramos no santo nome de Jesus. Amém. Agora o conjunto vai nos conduzir com mais uma canção.